Chegamos a mais um vídeo de domingo e se é domingo, você que sempre me acompanha por aqui em dias como esse já sabe que hoje eu trago os preparativos e as projeções para essa super semana, uma semana que promete ser muito movimentada. Afinal, veremos a primeira declaração do FOMC neste ano de 2025, juntamente com aquela coletiva de imprensa trazida pelo presidente do Fed, Jeremy Powell, que deve rebater as últimas falas trazidas pelo Trump, como essas aqui da minha tela. Além disso, comentaremos um pouquinho sobre as expectativas de aprovação para o ETF de Solana, que deve ser aprovado ou postergado ou rejeitado dentro das próximas horas, e veremos também, é claro, por fim e não menos importante, os resultados das Big Techs americanas, como é o caso de Tesla, Meta, Amazon, Apple e muitas outras que vão acontecer nos próximos dias dessa semana. Eu explico para vocês tudo isso em detalhes logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, direto ao que interessa, para a gente traçar um panorama sobre o cenário macroeconômico para essa semana, já que veremos muitas coisas acontecendo e temos uma agenda econômica recheada. Antes de entrarmos no que interessa, aproveita para deixar o like nesse vídeo. Já deixou? Beleza. Então continuando e ao final, se curtir as informações trazidas, se inscreva aqui no canal para você receber vídeos como esses aqui, que são extremamente ricos em informações. Todos os dias, afinal, temos vídeos como esse, todos os dias saindo aqui fresquinho no nosso canal. Iniciando com vocês agora dentro do calendário econômico, é uma semana que marca pra gente um feriado grande na China, ou seja, a segunda principal potência econômica do mundo vai ter os seus mercados aí fora de circulação, ou seja, é menos liquidez para dentro dos principais mercados. Então veremos isso acontecendo a partir da terça-feira, já que é o Ano Novo Chinês. No entanto, segunda-feira isso não acontece ainda. Importante a gente lembrar que na segunda-feira a gente tem dados econômicos muito relevantes nos Estados Unidos, como também lá na zona do euro. Nos Estados Unidos veremos dois relacionados ao mercado imobiliário, como é o caso de vendas de casas novas, como também licenças de construção. Lá na zona do euro, veremos expectativas de novos negócios, como também o discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. É válido lembrar que é semana de decisão de juros. No dia 29, por exemplo, essa quarta-feira, veremos decisão nos Estados Unidos, ou seja, o Fed deve trazer uma estabilização das taxas, como o monitor aponta pra gente, quase 98% de chance de uma estabilização das taxas, depois de alguns cortes de juros consecutivos que ocorreram durante o ano de 2024. Essa vai ser a primeira vez dentro de alguns meses que veremos uma estabilização das taxas. E notem, como estamos falando de Banco Central Europeu, de zona do euro, no dia 30, no dia seguinte, na quinta-feira, veremos também decisão de juros por lá. Então é bem importante acompanhar o que a presidente do Banco Central vai trazer para a gente de informação no dia 27. Dando continuidade à semana, no dia 28 veremos dois dados extremamente relevantes: pedidos de bens duráveis, como também a confiança do consumidor sobre a sua economia. Isso aqui diz muito sobre a qualidade econômica do país norte-americano. Entrando agora no principal dia dessa semana, a quarta-feira, meio de semana, teremos a declaração do FOMC, teremos a tradicional coletiva de imprensa com Jeremy Powell e não só isso, teremos também as Big Techs nos Estados Unidos trazendo para a gente dados, ou seja, resultados sobre as suas empresas. Então na quarta-feira veremos Meta, Microsoft e Tesla trazendo alguns resultados e na quinta-feira, dia seguinte, Apple, Amazon e Intel. Ou seja, além da questão da declaração do FOMC e as falas do Jeremy Powell, que por si só já devem gerar volatilidade, temos também esses resultados das Big Techs. Antes de eu entrar em detalhes um pouquinho de quais são as expectativas, para essas falas do Jeremy Powell, a gente vai falar um pouquinho sobre as projeções que não estão tão otimistas assim para essas Big Techs. Como a gente pode ver, projeções menos otimistas trazem receio sobre valorização de 15 tri das Big Techs. Resultado das 7 maiores empresas de tecnologia nessa semana devem apresentar crescimento menos acelerado. Caso de fato isso seja confirmado, pode soar de forma negativa aos mercados, facilitando que vejamos então os principais índices da bolsa norte-americana operando em queda, operando em vermelho no meio dessa semana. É claro que vai depender um pouquinho também da forma que o Jeremy Powell conduzir a sua coletiva de imprensa. Vai depender se ele vai estar num tom mais hawkish, ou seja, um pouco mais duro, ou um tom um pouco mais dovish, um pouco mais tranquilo, um pouco mais moderado em relação às próximas políticas monetárias a serem implementadas durante
durante esse ano de 2025. É muito válido a gente lembrar essa matéria que eu trouxe para vocês na abertura do vídeo, como outras também que eu trouxe durante a semana passada, onde o Trump falou por algumas vezes que conhece a taxa de juros melhor do que o Fed, que também entende que nesse momento ele exige que haja cortes de juros, e nesse momento atual a gente vê que as projeções não indicam isso, pelo contrário, mostram para a gente uma estabilização das taxas. Então vamos ver como o presidente do Fed, pessoa responsável pela política monetária, vai se portar mediante a essas declarações do atual presidente dos Estados Unidos. Será que ele vai rebater? Será que ele vai entrar em acordo? Então tudo que ele falar deve gerar para a gente pistas sobre as próximas decisões de políticas monetárias, como também implicar diretamente na ação de preço, tanto do mercado dos criptoativos, como também dos principais índices da Bolsa Norte-Americana. Então a quarta-feira promete para a gente ser um dia daqueles de verde e vermelho oscilando a todo momento, principalmente durante a coletiva do presidente do Fed. Dando continuidade à nossa semana, na quinta-feira começaremos a ver dados preliminares do PIB referente ao último trimestre do ano passado, de 2024. O PIB, o Produto Interno Bruto da Alemanha, da zona do euro e também norte-americano serão divulgados nessa quinta-feira. Como a gente já havia comentado anteriormente, vai haver também a declaração de política monetária do Banco Central Europeu, ou seja, a decisão da taxa de juros, se veremos mais um corte ou então se veremos a estabilização das taxas. As projeções de momento apontam para a gente que a taxa deve cair mais uma vez, chegando a 2,9 e nesse momento está em 3,15, como a gente pode notar. Por fim, e não menos importante, quinta-feira também é dia de dados que a gente bem conhece sobre o mercado de trabalho, dados que saem todas as quintas-feiras, como pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego. Nessa quinta não será diferente, esses dados também serão reportados. E chegando à sexta-feira, último dia útil dessa semana decisiva e super volátil, veremos a inflação em foco. Já no começo do dia veremos o IPC de forma preliminar sendo divulgado lá na Alemanha, a inflação ao consumidor. Além disso, veremos também a taxa de desemprego e a variação no desemprego, juntamente também com as vendas no varejo. A principal potência econômica, a Alemanha, vai divulgar essa bateria de dados logo no começo do dia. E por que eu falo que é inflação em foco na sexta-feira? Porque nos Estados Unidos, poucas horas depois, veremos o índice de preços do PCE, o principal índice de inflação acompanhado pelo Fed, vai ser divulgado na principal potência econômica do mundo, isso é, os Estados Unidos. Então esse dado aqui tende a chamar bastante atenção do mercado e tende a trazer uma volatilidade a depender de como for divulgado. Em tempos recentes, vimos alguns sinais de que a inflação poderia estar subindo, como por exemplo, o mercado de trabalho se mostrando robusto da forma que se mostrou durante o primeiro mês deste ano, com a divulgação do payroll, dos JOLTS, dentre outros dados econômicos, que trazem para a gente um panorama sobre como anda o mercado de trabalho. Naturalmente, quando o mercado de trabalho está robusto, ele tende a gerar uma inflação um pouco maior. Então vamos ver se isso de fato foi traduzido dentro do PCE, se influenciou diretamente nesse índice aqui que vai ser divulgado nessa próxima sexta-feira. Como eu já falei, esse é o principal índice acompanhado pelo Fed, então o mercado vai estar de olho nessa divulgação. Dito isso, família, a gente vai encerrando o calendário econômico por aqui, passando agora brevemente por uma menção a uma corretora parceira aqui do canal, que é a Bluefin. Você consegue operar no mercado dos criptoativos, tanto em copy trading, em futuros, em spot, dentro dessa corretora, fazendo o seu cadastro de forma gratuita e sem realizar qualquer tipo de envio de documentação, ou seja, você não precisa fazer aquele famoso KYC, que é o envio da sua CNH, da sua ID, do seu CPF. Você consegue negociar em solo brasileiro nessa exchange sem enviar essa documentação, o que pode ser um diferencial muito grande aí para bastante gente. A gente está com uma promoção por tempo limitado com a Bluefin, onde você depositando $100 após criar sua conta, você recebe um bônus de boas-vindas. Aqui embaixo na descrição tem mais informações sobre essa promoção. Finalizando o nosso vídeo de hoje, lembrando a vocês sobre o airdrop da Lisk. Restam 33 dias, a gente já está farmando esse airdrop aqui há pouco mais de 15 dias e restam agora 33 dias para a primeira temporada acabar. Vale lembrar que esse airdrop você consegue farmar apenas com $10 e pode acabar recompensando muito bem os seus usuários, dependendo se você investir um tempo nisso
ou não. Eu explico para vocês como esse airdrop funciona em um outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar esse vídeo em questão na descrição aqui embaixo também, para você dar uma olhada por lá, caso tenha interesse, beleza? Dito isso, eu fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o fim desse vídeo, deixa o like, se inscreva se ainda não for um inscrito e até a próxima.